Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a todo o apoio que eu recebi para a divulgação do meu primeiro vídeo. Ele foi divulgado no blog do JC, cuja matéria chegou a congestionar o site. Logo após foi divulgado no Tecmundo, onde houve mais de 500 mil de visualizações. Os números realmente me impressionaram e também impressionaram toda a equipe que está discutindo esse decreto-lei nos grupos do Facebook. Juristas se manifestaram, dentre eles o professor Erinaldo Dantas, no blog do JC. Ele faz um comentário muito técnico a respeito desse assunto e eu recomendo a leitura do que ele escreveu lá no blog. Muito interessante. Ele afirma categoricamente que a Receita Federal não pode tributar compras cujo valor seja de até $100, corroborando com a nossa tese, o que eu venho já explicando nos outros vídeos. No mesmo sentido, o advogado tributarista e presidente da Comissão de Direitos Aduaneiros da OAB de São Paulo, o Dr. Augusto Falvel de Moraes, ele também tem um artigo na internet. A Receita Federal, de outro lado, emitiu um comunicado ressaltando que vale a regra dos $50. Claro, óbvio. A Receita Federal não ia chegar simplesmente e dizer, olha pessoal, a gente cometeu um equívoco, a gente não podia tributar. Imagine. Isso jamais iria acontecer. Eles reafirmaram uma posição que já tinham tomado. E continuarão tomando essa posição até que haja uma manifestação formal dos órgãos competentes, Ministério Público Federal, OAB Nacional, para que a gente possa entrar com uma ação civil pública. É para isso que serve aquela denúncia que eu já divulguei no primeiro vídeo. Para rebater esses comentários da Receita Federal, eu fiz nos meus comentários do Facebook algumas perguntas e respostas que eu vou até repassar para vocês, para que a gente possa aqui realmente desmistificar essa questão dos $100. A primeira pergunta que eu faço é quem pode fixar limite de isenção tributária? Quem é que pode fixar o limite? Lei ordinária. Isso é uma questão constitucional. Ninguém pode estabelecer limite de isenção tributária, diminuição da base de cálculo, que não seja por uma lei ordinária. Isso quer dizer que o presidente da República não pode diminuir a base de cálculo e também não pode isentar o imposto. Isso compete ao legislativo tão somente. Só o legislativo pode fazer isso. Agora vamos raciocinar. O Decreto-Lei 1804 é uma lei ordinária? Não. Ele não é uma lei ordinária. Por quê? Ele é um decreto-lei. E o decreto-lei quem faz? O presidente da República. O presidente da época, em 1980. Mas o decreto-lei é uma legislação de 1980. E a nossa Constituição Federal, 1988. Ou seja, quando houve a promulgação da Constituição, esse decreto ele foi recepcionado pela Constituição Federal como lei ordinária. Então, hoje, o Decreto-Lei 1804 de 80 ele tem status de lei ordinária. É a mesma coisa que se o legislador tivesse feito ele, porque ele tem esse status justamente pela questão da Constituição ser posterior ao Decreto-Lei. Então, hoje, o Decreto-Lei é o único que pode estabelecer os limites de isenção tributária e da base de cálculo para o imposto de importação. Se você for verificar o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, você vai fazer a seguinte leitura. Qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativo a impostos, que é o nosso caso, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155. Ou seja, é uma matéria que somente pode ser feita pelo legislador. Isso é exclusivo. Ou seja, o legislador ele não pode delegar, ele não pode
transferir essa atribuição à Receita Federal por vedação expressa do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ou seja, quando o Decreto-Lei 1804 diz que poderá dispor sobre a isenção de até $100, ele está dizendo que a Receita Federal pode ou não pode dispor sobre a isenção, mas sobre o valor, somente o legislador. A legislação, a Constituição Federal, é clara ao vedar que outro órgão possa estar fixando isenções e diminuição da base de cálculo do imposto de importação. Isso é muito importante, porque isso é a questão constitucional que a gente consegue levar um recurso para os órgãos superiores. Então ficou claro aqui que a Receita Federal ela não tem base constitucional para estar legislando a respeito do valor de $100. Ela tem que respeitar os limites que já foram estabelecidos. E por isso que nós encontramos alguns julgados, aquele já do TRF da 4ª Região, que eu já disponibilizei o link para vocês, e os desembargadores foram muito claros em dizer que a Receita Federal não pode fixar a seu livre-arbítrio o valor que ele bem entender, porque isso é inconstitucional. A outra pergunta que a gente faz se esse poderá ele não pode dar uma prerrogativa para a Receita Federal. Como eu já disse, jamais. Toda legislação ela deve ser interpretada em conjunto. Eu não posso interpretar o Decreto-Lei 1804 sem antes analisar toda a legislação. Nesse caso, eu teria que primeiro analisar a Constituição Federal. O que a Constituição diz? A Constituição diz que somente o legislador pode diminuir a base de cálculo do imposto ou isentar. Somente o legislador. E essa função ele não pode delegar. Então, não pode a Receita Federal legislar sobre o valor. Isso, para mim, está muito claro. O que poderia a Receita Federal fazer? A Receita Federal, existe uma prerrogativa constitucional para a Receita Federal fixar as alíquotas da importação. Ou seja, aquele 60% que ele taxa acima dos 50%, né, que na verdade deveria ser acima dos 100%, ele fixou em 60% a alíquota do imposto. Ele pode jogar 100%, ele pode jogar 110% do valor do produto. Isso há uma prerrogativa constitucional para a Receita fazer. Isso é legal. Agora, a Receita Federal dizer que é $50, que é somente de pessoa física para pessoa física, isto é inconstitucional. A Receita Federal não tem base para isso. Pode haver decisões contrárias? Podem haver, mas serão decisões políticas, decisões que ferem a nossa Constituição. Eu, de fato, não acredito que haverão essas decisões, porque a Constituição, para mim, é muito clara. Mas não descarto essa possibilidade, porque o governo tem muita influência. Infelizmente, o governo tem muita influência em tudo, né? Em tudo no Brasil, o governo tem influência. Eles riem da nossa cara. Nós pagamos impostos, R$40, R$30, 20. Imagina isso no Brasil inteiro, onde são milhões de importações. Imagine quanto que é a arrecadação da Receita Federal. O CTN, que é o Código Tributário Nacional, no artigo 111, ele diz que as normas que versarem hipótese de exclusão de crédito tributário devem receber interpretações literais. Então, se a Receita Federal ela pode dispor sobre a isenção do imposto, até $100. Ela pode dispor. Se ela dispor, tem que ser do $100. E foi com essa justificativa que o professor Irinaldo Dantas também, no seu artigo, confirmou a tese dos $100. O artigo 97, inciso 6º do CTN, há a determinação expressa de que somente a lei pode estabelecer hipótese de exclusão do crédito tributário. Então, mesmo que a gente tivesse uma dúvida aqui, mas esse poderá estar meio confuso, pode ser que seja para dispor sobre a isenção, pode ser que seja para dispor sobre o valor, então está um pouco confuso. Digamos que esteja confuso, nós temos um chamado, um brocado jurídico que a gente fala em dúbio pro contribuinte. Na dúvida, se julga a favor do contribuinte. E com essa tese é que o STJ, no julgado do recurso especial 699-700 do Rio Grande do Sul, deixou muito claro
de que, na dúvida, deve ser julgado em prol ao contribuinte. Então, nós temos mais essa base ainda a nosso favor. Existem julgados que falam sobre as isenções de até $100. De 50 a 100 dólares, nós não temos hoje nenhum julgado. Nós estamos preparando uma ação judicial de um celular que custou $70. Não vamos entrar, nós estamos aguardando esse celular chegar. Ele já foi tributado. E assim que chegar o aviso, nós vamos entrar com um processo para tentar uma liminar, para que o juiz possa estar liberando esse produto sem o recolhimento do imposto e a gente discutir justamente isso. Mas hoje, julgado de 50 a 100 dólares, nós não temos, por enquanto. Embora, essa semana passada, saiu uma decisão lá de Natal, que um juiz também confirmou que compras até 100 dólares não podem ser tributadas. Além da nossa decisão do TRF4, que diz que não pode ser taxado até 100 dólares. Nós temos outras decisões judiciais, nós fizemos uma coletânea de decisões judiciais que falam a respeito da questão dos 100 dólares. Nós temos um julgado de primeiro grau, que cabe recurso, dizendo que vale a portaria. Mas isso é um julgado só. E a gente tem vários julgados. Eu tenho dois casos, 2 liminares que foram deferidas. Inclusive, o advogado da União reconheceu o meu pedido. Ele nem contestou a ação. Claro que o meu pedido também é abaixo de 50 dólares. Acima nós não temos, mas já tem o entendimento dos desembargadores que afirmaram que até 100 dólares não pode ser tributado. Quais especialistas se manifestaram? Né? Eu já disse aqui que foi o Dr. Augusto Falvel de Moraes, o Dr. Erinaldo Dantas, que é professor, e também teve o Dr. Marcelino Carvalho, que é advogado, se manifestou em um blog também. É certo que a gente vai ganhar ação no processo? Como eu disse, não há uma certeza, porque da cabeça de juiz a gente não pode, a gente não sabe o que vai vir. Infelizmente, a gente não pode dar essa certeza. Mas se o juiz for seguir a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e o Decreto 1804 de 80, com certeza teremos decisões favoráveis, sim, e não políticas. Agora, se podem acontecer de vir decisões políticas a favor do governo, não raras às vezes acontecem esse tipo de decisão, mas eu realmente acredito que as decisões vão no sentido do contribuinte. Bom, agora que nós já explicamos essa questão do imposto de até 100 dólares, eu quero fazer uma pequena introdução a respeito da ação de repetição de indébito. Então, você que tem tributos pagos junto ao correio, você foi lá, retirou a sua mercadoria e efetuou o pagamento do tributo, nós vamos começar a fazer uma ação para que você possa estar recuperando esse valor que pagou nos últimos 5 anos. Isso eu já vinha informado nos blogs, no Facebook, nos grupos, eu já havia informado isso. E até estava esperando uma manifestação de outros advogados para que fizessem esse tipo de ação, mas não houve até agora, então eu vou estar disponibilizando em mais 2 vídeos. O próximo vídeo, que será feito de compras de até 50 dólares, porque esse nós não vamos atacar a portaria da Receita Federal, e nós vamos fazer o segundo vídeo, que vai ser de 50 a 100 dólares, e esse sim nós vamos questionar a constitucionalidade da portaria da Receita Federal. Então, o segundo processo é um pouquinho mais complexo. E o primeiro processo já não é tão complexo e a Receita já tem admitido o ganho de causa em algumas ações dessa natureza. Nós já temos julgados a respeito da repetição do indébito de até 50 dólares e não houve sequer recurso também por parte da Fazenda Nacional. Então, nós vamos fazer essa pequena introdução para no próximo vídeo já entrar direto na ação. Então você foi tributado, você tem que ter a NTS, que é aquela guia que você pagou o imposto, é a nota de tributação simplificada que você pagou o imposto, você precisa ter ela em mãos. Você precisa do que mais de documento? Você precisa da NTS, você precisa de um comprovante de residência, identidade, CPF, você precisa do seu detalhamento do pedido,
da compra que você efetuou nos sites, você precisa desse detalhamento, ou da fatura do cartão de crédito, para que a gente possa dar entrada nesse pedido. Você não precisa de advogado, porque a sua ação vai ser com um valor permitido no Juizado Especial Federal, e nós vamos recuperar esse valor dos últimos 5 anos. Se você está na dúvida de fazer ação ou não, eu quero dizer que você não tem o que perder, porque o Juizado Especial Federal ele não tem custas judiciais, ele não carece de advogado para ele assistir, você apenas tem que fazer essa petição que eu vou mostrar no próximo vídeo e aguardar. Surgindo alguma dúvida, você também pode me adicionar no Facebook, procure pelo meu nome no Facebook, eu vou aceitar todas as solicitações e estarei tentando responder todas as perguntas que são feitas através do Facebook ou através dos grupos que eu esteja afiliado. Desde que você cite o meu nome em algum comentário, eu vou tentar localizar esse comentário e responder da melhor forma possível. As perguntas que são feitas aqui no YouTube são tantas que eu acabo não conseguindo responder todas. É mais fácil responder individualmente, porque cada um tem um caso individual, um caso muito próprio, né, que a gente acaba não conseguindo responder todas as questões aqui. Então, eu estou respondendo lá. Você pode me procurar, que eu vou estar respondendo lá. Ok, pessoal? Aguardem o próximo vídeo e vão guardando as notas. Já procurem as notas aí, que essa semana ainda eu quero ver se eu consigo publicar o próximo vídeo, que seria o das encomendas de 50 a 100 dólares. Então, se preparem, vai ser muito bom, muito positivo, e vou explicar de forma que você possa estar ingressando com a ação sem qualquer dificuldade. Valeu, pessoal. Muito obrigado.